Há uma moda, mas uma moda de aplicação da azulejaria em todo o país, que eu estou a pensar no final do século XIX ou no início do século XX, as fachadas que vão ser animadas por cores e brilhos transmitidos pelo azulejo. E por vezes também algumas criações de caráter romântico, como os painéis de um pintor, o Luís Ferreira, que era um pintor de tabuletas e por isso ficou conhecido como o Ferreira das Tabuletas, que é o nosso romântico mais original, desde os painéis que ele fez para a cervejaria Trindade em Lisboa, a fachadas do Largo Rafael Bordal Pinheiro, ou a fachada da própria fábrica Viúva Lamego no Largo do Intendente, e tantas outras. São criações admiráveis, de uma fantasia, de uma criatividade extraordinária. Neles estão representadas as estações do ano, as virtudes, a indústria, o comércio e a agricultura. Do ponto de vista sociológico, talvez seja interessante focar que a azulejaria de fachada, que não havia no século XVIII, havia alguns apontamentos, os pequenos apontamentos de santos nas fachadas, mas não havia uma azulejaria de fachada enorme, não é? Ela no século XIX aparece como uma característica não da nobreza, mas já de classes sociais em extensão, que copiam um pouco o tipo de decoração parietal dos palácios e a transportam para fora para mostrar. Enquanto a nobreza não necessita de mostrar a sua riqueza, se calhar outras classes sociais têm necessidade de mostrar a sua ascensão social e então a azulejaria vem para fora. No início do século XX, convivem dois estilos na azulejaria cujos temas são bem diferentes. Por um lado, o espírito da arte nova, que corresponde ao clima da Belle Époque, com a representação da vida vegetal e da feminilidade, em que os lírios e cisnes representados se concretizam em linhas ondulantes e se associam a figuras femininas, e por outra, a azulejaria historicista, que assume o seu grande papel com o Estado Novo e atinge o seu esplendor nas estações de caminho de ferro. O gosto romântico dá origem, já no início do século XX, a uma tendência um pouco seródia, talvez, de azulejos à maneira antiga. Os azulejos historicistas, revivalistas, das quais o mestre consumado foi Jorge Colasso, mas outros artistas também se distinguiram e foram eles que fizeram trabalhos muito interessantes que nós às vezes consideramos de um gosto um pouco kitsch, um pouco piroso, mas que os estrangeiros adoram, que são os azulejos das estações dos caminhos de ferro e de alguns mercados. A azulejaria dos caminhos de ferro constitui um verdadeiro espelho do revivalismo. Ou seja, o reviver da história de Portugal, em que o nacionalismo é exaltado e em que se encontra a expressão máxima no pintor Jorge Colasso. Jorge Colasso trabalhava para a fábrica de Sacavém e depois Lusitana. Foi um pintor muito importante para a década de 20 e a década de 30, sobretudo porque ele conseguiu, através dos seus painéis de azulejo, nomeadamente na Estação de São Bento, em que se vê a monumentalidade, as grandes figuras que deixavam transparecer a da nação na altura, a glorificação do passado, e então vemos um Dom João I, uma Rainha Filipa de Lencastre, a entrarem com aquela majestade toda, não é? E ao mesmo tempo para guiarem também a pessoa, o viajante, que está a apanhar o comboio, neste caso. Ora, é uma estética quase bilhete postal. São as vistas e as tradições locais, muitas vezes feitas a partir de fotografias, como por exemplo em Vila Franca de Xira, ou em Aveiro, ou em muitas outras estações, ou em mercados como por exemplo o de Santarém, onde no fundo nós temos documentos etnográficos muito interessantes sobre as regiões, sobre as tradições dessas épocas, sobre os monumentos locais. Portanto, há uma tendência para revestir estes edifícios de azulejaria que lhes dá um caráter, digamos, português, tradicional. Não será muito moderno, mas é extremamente saboroso e é uma das marcas da nossa azulejaria, precisamente, o papel que os azulejos desempenham nesses edifícios. Jorge Colasso foi também muito importante na estação de Vila Franca de Xira, onde ele associou não só a história, mas aí principalmente os costumes portugueses. E encontramos as chamadas não figuras de convite, as barrocas, portanto, do século XVIII, mas temos também aí a expressão de algumas figuras de convite, que são as pessoas a dar as boas-vindas, as pessoas a guiarem, portanto, quem apanha o comboio,
E, portanto, é um azulejo não só decorativo, também tem a função de informar, tem a função de dar a conhecer os postais, as vistas mais bonitas da região, e é associado também a esse tipo de azulejo um gosto contemporâneo, mas com todas as características de um azulejo setecentista. Portanto, tem também as figuras recortadas, as molduras cheias de volutas, o azul que se mistura com o amarelo, com o branco. Portanto, dá uma grande vivacidade não só à estação de Caminhos de Ferro, como também ajuda a que aquele momento de espera, em que a pessoa está à espera de que o comboio venha, não é? Ajuda a que a pessoa se distraia e que a pessoa aprenda também um pouco o que é que existe na zona, na região. A partir de 1940, o Estado Novo não contempla o azulejo nas fachadas dos prédios e exclui-o da decoração. Já nos anos 30, a Câmara de Lisboa contribui para o desaparecimento do azulejo nas fachadas exteriores. O período médio do século XX é um período negro na azulejaria portuguesa, porque com a implantação da arquitetura dita Estado Novo, o azulejo passou a ser considerado como um adereço menor e pouco digno. A partir dos anos 50, graças, por um lado, a arquitetos que lutavam por implantar uma arquitetura moderna internacionalista em Portugal, como o Keil do Amaral, o Fernando Távora e tantos outros, portanto, graças a eles, o azulejo regressa à arquitetura moderna através de encomendas feitas por estes arquitetos a ceramistas corajosos e ousados. Com o advento do modernismo e, sobretudo, nos anos 50, Jorge Barradas dá um novo impulso à azulejaria. Foi dos primeiros pintores a experimentar a liberdade nos materiais cerâmicos, nas tintas e técnicas. Mas uma nova geração de pintores, saídos dos mais recentes congressos internacionais e com ideias mais vanguardistas e modernistas, imprimem um novo significado na arte da azulejaria, atribuindo um sentido mais artístico e procurando uma maior integração com a arquitetura. Mas o que interessa focar, sobretudo, são as figuras que passam de umas áreas para as outras. Portanto, as figuras que vêm de outras áreas da decoração, da pintura e que se dedicam à azulejaria. E, sobretudo, é preciso falar de Barradas. Barradas é um pintor interessante, é um ilustrador importantíssimo no início do século XX e que, a certa altura, começa a dedicar-se à azulejaria portuguesa. Ele faz, de facto, uma revolução na azulejaria, porque ele introduz na azulejaria portuguesa todos os elementos do modernismo e faz isso, sobretudo, numa importantíssima fábrica de Lisboa, a Viúva Lamego, onde ele cria uma escola, uma espécie de uma escola e que, ainda hoje, muita da azulejaria das nossas estações de metro é fabricada aí. As melhores expressões criativas para esta década de 50 e 60 são expostas no Metropolitano de Lisboa, em que foi pedida a um conjunto de pintores, com as mais variadas tendências e estilos, a tarefa de decorar as principais estações. A partir de 1959, o Metropolitano de Lisboa vai encomendar painéis de azulejos para as suas estações à pintora Maria Keil e, a partir de então, até aos dias de hoje, as nossas estações começam a ser dinamizadas, decoradas, ganham uma nova frescura com azulejos de muitos pintores e artistas contemporâneos. As obras do metro tiveram o seu início em 1955 e merece destaque a obra de Maria Keil na Estação dos Anjos, Socorro, Roma e Rossio, com azulejos geométricos não figurativos, porque esse é um dos requisitos nas encomendas, em que de uma forma discreta mistura o antigo com o moderno, criando padrões de cor e de movimento com efeitos decorativos e assumindo a plena consciência da integração do espaço em si. O que temos é mais o abstrato, os padrões geométricos, mas ao mesmo tempo há também uma liberdade nesses mesmos artistas em recriarem, em comporem imagens que dão movimento, nomeadamente Maria Keil, com o seu painel na Avenida Infante Santo, onde está exposto o mar, onde está exposto o pescador com a criança, quer dizer, tudo aquilo ondula e ao mesmo tempo a preocupação de conciliar a azulejaria com a arquitetura. Portanto, quando se vê a escadaria, não é? Em que há um movimento, quase parece que está também projetado no azulejo.
De facto, esse tipo de azulejaria geométrico, figurativo e o abstracionismo é uma das características que existe na década de 50 e de 60. Portanto, há liberdade. Neste caso aqui pode não ter tanta função de informar, pode ter mais a função da inspiração que o artista tem, daquilo que deseja, aquilo que anseia, não é? E, portanto, é mais a expressão da arte, a expressão da inspiração e da criatividade de cada um.